Bom dia para você aí de casa. Começamos agora mais um programa Meu Doutor. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema relevância, especialmente entre os jovens, os cigarros eletrônicos. Embora tenham surgido como alternativa ao cigarro tradicional, rapidamente se popularizaram e isso gerou uma série de questionamentos e preocupações na área da saúde. Para nos ajudar a entender essas preocupações, hoje temos aqui o pneumologista Dr. Carlos Viegas. Se durante o programa surgir alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e enviar sua questão. Fica aí que a gente já volta. Muitas pessoas acreditam que os cigarros eletrônicos são inofensivos ou até uma opção mais segura para quem quer parar de fumar. Mas será que isso é verdade? Quais são os impactos desses dispositivos no sistema respiratório e quais os riscos associados ao seu uso? Para esclarecer essas questões, temos o prazer de receber o Dr. Carlos Viegas, médico pneumologista, graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, mestre em Pneumologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Pneumologia pela Universidade Central de Barcelona. Além disso, o Dr. Carlos é professor aposentado da Faculdade de Medicina da UNB. Dr. Carlos, muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por disponibilizar uma parte do seu tempo para a gente discutir esse tema tão importante para a saúde pública e para a saúde dos brasileiros e principalmente dos jovens em geral. Obrigado Dr. Gutenberg. É um prazer e uma honra poder falar sobre esse tema tão importante nesse momento. Dr. Carlos, então vamos aqui nos esclarecer o que são esses cigarros eletrônicos, como é que eles foram criados, né? E quais os objetivos desses instrumentos, desses dispositivos? Bom, os cigarros eletrônicos eles foram desenvolvidos há mais ou menos 30 anos atrás, quando nós conseguimos, através das campanhas, fazer uma grande redução na prevalência do tabagismo na população em geral. E com essa perda desses fumantes, provavelmente a indústria do tabaco se sentiu um pouco com problemas e aí desenvolveu então essa nova tecnologia de uso de nicotina. Isso foi mais ou menos bem no princípio dos anos 2000. Perfeito. Na realidade, há a crença de que os cigarros eletrônicos causam menos danos à saúde do que o cigarro comum. Isso é verdade? Na verdade, no início existiam alguns dispositivos eletrônicos que de fato não tinham nicotina. E então alguns, inclusive o governo, a saúde pública da Inglaterra, por exemplo, adotou esse tipo de cigarro eletrônico para tratamento do tabagismo convencional. Mas isso durou muito pouco, logo foi introduzida a nicotina nesses dispositivos eletrônicos. O fato é que em 2014 e 2015, em países como o Japão e a Itália, o maior consumo de nicotina já era através dos dispositivos eletrônicos. E isso começou, então, a ser um grande problema de saúde pública. Na realidade, no início ele foi lançado para tentar tratar as pessoas do vício. Exatamente. Os fumantes são dependentes de nicotina, né, dentre outras formas de dependência, e aí se desenvolveu esse dispositivo sem nicotina. Mas isso foi muito no início e, na verdade, hoje a gente sabe que foi uma estratégia da indústria para poder introduzir na comunidade o dispositivo eletrônico, que hoje tem uma concentração 10 vezes mais nicotina do que o cigarro tradicional. Na realidade, em vez de resolver o problema, agravou. Agravou e criou outras situações de saúde, de doença muito mais grave do que o cigarro tradicional. E a dependência é maior? Sim, a dependência é maior porque a concentração de nicotina é muito maior. E esses cigarros eletrônicos, eles são voltados principalmente para a população mais jovem, como foi o cigarro tradicional lá nos anos 50, 60. Então hoje uma criança de 10, 12 anos que experimenta essa alta concentração de nicotina vai atingir um cérebro que ainda está imaturo e a dependência ela se desenvolve praticamente nas primeiras tragadas. Uhum. E além da nicotina também se acrescenta outra substância, né? Como o cigarro tradicional, no cigarro eletrônico, nós temos mais de 7.000 substâncias, incluindo muitas substâncias que vão causar doenças em vários órgãos do nosso organismo. E não tem como, não vem especificando quais são os componentes, como é que é isso? O cigarro ele especifica quais as drogas
quais as substâncias que estão ali, além da nicotina? Não, ele não vem especificando quais as substâncias e o que é mais grave. Hoje você pode adquirir um refil para esse dispositivo eletrônico e o próprio usuário pode colocar o que ele quiser naquele refil e inalar aquilo. Quer dizer, então você não tem controle nenhum sobre isso? Controle nenhum, até porque a comercialização, a fabricação de dispositivos eletrônicos no Brasil, ela é proibida desde 2009. E a fiscalização é falha, então você encontra em qualquer boteco, em qualquer tabacaria... A todo momento, em qualquer aglomeração de jovem, em festas, a gente está vendo... Qualquer banca você encontra. Qualquer banca você compra, como o narguilé e outros dispositivos de nicotina. E quais os principais problemas para a saúde? Bom, é muito fácil, vamos seguir aquela história, você segue o caminho do dinheiro, aqui vamos seguir o caminho da fumaça, né? Pois é. A primeira coisa que você faz é tragar, então a sua cavidade oral é a primeira a sofrer os danos. As pessoas vão ter problema de gengiva, problema de dente, logo em seguida rinite, sinusite, porque quando você inala, essa via aérea superior está sendo contaminada. A partir daí vai para os pulmões, e aí nós temos o grande problema agudo de doenças pulmonares agudas que podem, inclusive, levar à morte desses jovens, né? E depois, como essas substâncias são absorvidas pelo pulmão, cai na corrente sanguínea e circula por todo o organismo. Então, o segundo sistema mais sofrido, mais sobrecarregado, é o sistema cardiovascular. Cigarro eletrônico pode desenvolver arritmia, hipertensão, infarto agudo, você aumenta até 3, 4 vezes a possibilidade de um jovem com menos de 40 anos ter um infarto agudo do miocárdio. Acidente vascular cerebral também está envolvido com o uso do cigarro eletrônico, além de asma, problemas alérgicos. E na sequência nós temos, que ainda não temos dados científicos sobre isso, porque nessa fumaça de cigarro eletrônico também tem substâncias cancerígenas, mas nós não temos ainda, isso precisa de ter um maior uso, um tempo prolongado, para a gente ver aonde que vai comprometer. Uma avaliação maior. Isso. E a incidência de morte súbita, principalmente nos jovens, como é que está isso? Então, nós temos uma estatística. No Brasil, você precisa fazer a notificação compulsória, mas, na verdade, infelizmente, os colegas médicos que atendem em pronto-socorro, em terapia intensiva, isso passa um pouco desapercebido, até porque se você não perguntar para aquela pessoa que está doente se ela faz uso de dispositivo eletrônico, ela não vai referir, porque o usuário de cigarro eletrônico não se considera fumante. Então esse é um entrave primeiro. Mas nós temos dados americanos que durante o ano de 2018 até o ano de 2020, durante a pandemia praticamente, nós tivemos quase 200 mortes em jovens com idade média de 25 anos por complicação que chama EVALI hoje, que é uma doença aguda, uma insuficiência respiratória aguda pulmonar de difícil tratamento. E com relação à legislação, essas tentativas de legalizar, né, o uso dos cigarros eletrônicos, como é que o senhor vê isso? A gente está vendo que há um lobby forte. Inclusive, eu sou leitor assíduo da Veja, estou lá, você ouviu que eu estava ali com a Veja dessa semana, mas em edições anteriores teve até matéria paga nas revistas, fazendo aí, incentivando e fazendo aí uma campanha para que se legalize, que a legalização seja uma forma de controle. Sim, o lobby da indústria do tabaco ele é muito poderoso e ele tenta vender de uma forma mentirosa de que o dispositivo eletrônico não causa tantos danos para a saúde como o cigarro tradicional. Isso de um lado. Do lado nosso, a Anvisa, na sua RDC número 46, de 28 de agosto de 2009, proíbe a fabricação, a comercialização dos dispositivos eletrônicos no Brasil. E em 2024, a Anvisa volta a ratificar essa situação de proibição. Porém, nós temos hoje no Brasil uma senadora do estado do Mato Grosso do Sul que está tentando votar um projeto de lei que fala exatamente o contrário, que tenta liberar a produção e a comercialização desses dispositivos eletrônicos. A minha posição sobre isso é que eu acho isso um escárnio, né, esse projeto de lei, porque, na verdade, se você conseguir aprovar isso, você vai passar por cima da Anvisa, do governo brasileiro,
e vai causar um grande dano na comunidade brasileira. E como é que está a manifestação da sociedade de especialidade, da Sociedade Brasileira de Pneumologia? Absolutamente, a sociedade de pneumo, de cardio, de pediatria, estamos todos envolvidos diretamente para... Primeiro, nós temos que esclarecer a população em geral, principalmente os jovens, que são as primeiras vítimas do uso desse dispositivo, mas a população como um todo, de que realmente os dispositivos eletrônicos provavelmente são mais danosos para a saúde do que o cigarro tradicional. Não estou querendo dizer com isso que você deva continuar usando cigarro tradicional. O que você precisa, se você fuma, é parar de fumar. E existem formas de você parar de fumar sem a utilização de dispositivos eletrônicos. E se você não fuma, por favor, não caia nesse engodo de que o cigarro eletrônico não vai fazer mal para você. Na realidade virou moda, né? Aí se perde o controle. Agora, Sim. as sociedades de especialidade, as entidades médicas, têm procurado apoio no parlamento para evitar que esse projeto não seja aprovado ou não tramite? Sim, nas audiências públicas, a gente vai lá, conversa com os demais senadores, com os deputados, mas parece que o nosso poder de convencimento é menor do que o poder econômico da indústria fumagenta. O lobby é muito forte. O lobby é muito forte e eu tenho muito medo de que isso seja aprovado, porque vai ser um desastre para a saúde pública brasileira. Mais um, né? E a justificativa é que também tem a questão da arrecadação de impostos, então aumentaria também a receita. Esse argumento já foi usado no tabaco tradicional, mas tem N estudos, e o Ministério da Saúde sabe muito bem disso, que o gasto com as consequências do tabagismo é muito maior do que o que se arrecada de imposto com a produção de tabaco. Dado o imediatismo, vai fazer com que lá na frente o sistema de saúde, que já está precário, né, não consegue atender, não consegue dar assistência às doenças respiratórias normais, comuns, do período sazonal. Imagina uma epidemia de complicado com a epidemia de uso de cigarro eletrônico. É isso mesmo, porque o imposto você recolhe quando você produz o produto. É uma coisa imediata. Agora, as consequências, o adoecimento decorrente do uso desses materiais, isso virá a médio e longo prazo. E aí já se esqueceu e não se calcula mais de forma adequada. E até porque as doenças crônicas, o tratamento também é prolongado e realmente... Perfeito. Além do tratamento, muita utilização de serviços terciários de saúde, que tem terapia intensiva, e também a questão de mortes, né? E o serviço público não está preparado para isso? Não está preparado. E eu estou me lembrando agora, falando em serviço público, que o cigarro eletrônico ele é relativamente ainda caro no país. Dentro desse projeto de lei, inclusive, tem um item que fala da produção de dispositivos eletrônicos, vamos dizer assim, genérico, que baratearia o preço disso e aí facilitaria o uso de uma população geral. O Estado, em vez de promover a saúde, vai promover a doença. Está promovendo a doença, se isso for aprovado. Nosso assunto aqui, nosso tema aqui é bastante importante e grave, né? Muito grave. Mas nós vamos dar um intervalo de alguns minutos e voltamos já. Você não sai daí, que esse assunto é extremamente importante, porque afeta a saúde, principalmente dos jovens, leva ao vício e a mortes e problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, hipertensão e tal, que a gente precisa prevenir. Voltamos já. No bloco anterior, conversamos sobre o surgimento dos cigarros eletrônicos e os mitos em torno do seu benefício. Agora vamos falar sobre os impactos desses dispositivos na saúde e como podemos evitar a dependência de produtos com nicotina. Quer ter a sua dúvida respondida? Envie sua pergunta. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Dr. Carlos, quais são os órgãos mais afetados pelo uso dos cigarros eletrônicos? Os pulmões são os mais impactados? Dá para descrever melhor para quem nos assiste ter a noção exata do prejuízo disso? Sim, o que nós estamos falando hoje sobre os malefícios do cigarro eletrônico são basicamente decorrentes do uso agudo, né, de pouco tempo, porque não tem muitos anos que as pessoas estão usando cigarro eletrônico. Então nós temos a questão respiratória dos pulmões, nós temos aumento da incidência de asma, pneumonias e outras lesões agudas do pulmão que, como nós já falamos, podem levar à morte. E depois nós temos, de forma muito importante, são os problemas cardiovasculares que são desencadeados pelas substâncias que tem nessa fumaça. Nós já falamos que essa fumaça contém substâncias que são vasoconstritoras, que são arritmogênicas, que podem obstruir os vasos, levando a infarto agudo do miocárdio, levando a acidente vascular cerebral,
Problemas de ordem neuropsíquica, quando você usa essa fumaça, você fica momentaneamente com a sua memória alterada, a sua atenção, a sua concentração ficam comprometidas. E lembra que esses jovens, hoje os dispositivos, eles não têm mais a forma de cigarro. Eles podem parecer um pendrive pequeno, e esses jovens estão usando durante o recreio, nos colégios, etc. Então, eles vão para a sala de aula completamente um pouco, vamos usar um termo exagerado, um pouco meio obnubilados. Então, até a capacidade cognitiva mesmo. Totalmente, não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção e continuam usando aquilo durante todo o dia. Para você ter uma ideia, se um maço de cigarros, você daria mais ou menos 200, 250 tragadas quando você fuma um maço de cigarro. Quando você fuma um refil de um cigarro eletrônico, você dá em torno de 1.500 tragadas, ou seja, o volume de tóxicos que você coloca no organismo é muito maior. Então nós temos problemas de ordem da via aérea superior, problemas com o otorrino, problemas com a questão respiratória, cardiovascular, neuropsicológicos e outros que poderão vir a partir do uso crônico desses dispositivos. E já tem indício de doenças malignas, de câncer de pulmão? Sim, já... tem também cancerígenos nessas substâncias, como os acetaldeídos, hidrocarbonetos aromáticos também estão presentes, e essas substâncias são sabidamente cancerígenas. E essas pessoas estão inalando essas substâncias. E a dependência é rápida, né? Como nós falamos, a concentração de nicotina nesses dispositivos é muito maior do que no cigarro tradicional, então a dependência pode acontecer já nas primeiras tragadas, principalmente se a pessoa é muito jovem. E a partir daí dessa dependência, você vai continuar usando esse eletrônico. E o que é pior, tem pessoas que usam o cigarro eletrônico naqueles ambientes onde não se pode fumar o cigarro tradicional e em casa e outros lugares onde ela pode usar o cigarro tradicional, ela acaba usando também o cigarro convencional, que é aquela utilização dual da nicotina que a gente chama, que é muito pior. E no cigarro tem a história do fumante passivo. Sim. Né? O senhor está fumando aqui, eu termino, né, absorvendo e tal. E no cigarro eletrônico ocorre isso? Vale a mesma coisa, né? Se você está do lado de uma pessoa usando aquela nuvem de fumaça que ele exale e você respira aquilo, você também está sujeito às mesmas complicações da sua saúde pelo uso do dispositivo eletrônico. Agora, com a perspectiva de regulamentar isso e a venda de cigarros eletrônicos genéricos, como é que vai ficar isso? Bom, nós temos que lembrar o seguinte, regulamentado está, é proibido comercializar. Não, agora quer legalizar, né? Aí, se esse processo de lei conseguir ser aprovado e legalizar, aí eu acho que a coisa nós vamos voltar ao que éramos no tabagismo lá nos anos 80, né? Que era uma epidemia absurda, uma questão de saúde pública gravíssimo, né? Que é a questão do uso da nicotina nessa forma, e aí nós vamos ter que voltar com todas as campanhas de esclarecimento vai ser um e de retrocesso, educação. que a gente fez com o cigarro lá atrás. É um retrocesso que nós conseguimos reduzir no tabaco normal de 42% há mais ou menos 25 anos atrás. Hoje nós temos uma prevalência em torno de 12%. Foi uma redução drástica no uso de cigarro tradicional. E nós vamos ter que voltar e começar tudo outra vez. Na realidade, tem que se colocar a comparação do cigarro eletrônico como se fosse o uso da chupeta nas crianças, né? Coloca ali, fica dependente, você não consegue tirar mais. Exatamente. Ele parte para uso de outras substâncias. Como a gente sabe que no cigarro tradicional era a porta de entrada para outras drogas, no cigarro eletrônico é a mesma coisa. As pessoas hoje estão misturando nesse refil, porque é possível você comprar um refil e você mesmo colocar o que você quiser. Então, chama muita atenção, principalmente dos pais e dos educadores. As pessoas estão colocando nesse refil, além da nicotina, colocando cocaína, crack, maconha, e estão inalando isso de forma explícita, sem que ninguém tome atitude nenhuma. Além de você não ter controle do que a indústria fabrica, o próprio usuário ainda pode alterar o conteúdo a composição do refil e inalar o que ele quiser, exatamente. E aí você vai, daqui a pouco tá igual ao crack. Exato. Nós vamos ter uma infância e uma adolescência completamente dependente de drogas, se a gente não cuidar agora, nesse momento. Está se desenvolvendo alguma estratégia para se tratar a dependência do ponto de vista médico?
Já tem campanhas com relação a isso? O tratamento do uso da nicotina ele já existe, está disponível no SUS, em algumas unidades básicas de saúde. Nós temos medicamento e o SUS disponibiliza pelo menos 2 formas de medicamento para o tratamento da nicotina. E a questão é, não existe forma segura de consumo de nicotina. E se você já é um dependente, por favor, ao invés de tentar parar de fumar cigarro usando dispositivos eletrônicos, procure um pneumologista ou pessoas que foram capacitadas para o tratamento da dependência da nicotina, que é possível parar de usar nicotina sem ter que lançar mão desse tratamento fake, que é o uso do cigarro eletrônico. Porque no cigarro eletrônico você não tem só a nicotina. Então, o tratamento da nicotina tem um tratamento convencional, é reconhecido, então tem um certo grau de êxito, né? Sim. Aí na saúde pública tem ambulatórios, tem serviços que tratam o dependente do tabagismo, mas no caso dos cigarros eletrônicos, como é que você vai conseguir diminuir o vício e a dependência se você não sabe nem o que tem lá dentro? Isso vai ficar muito pior para nós que cuidamos dessas pessoas ou que tentamos ajudá-las para parar de usar a nicotina, porque terão outras substâncias. E aí o tratamento dessas outras drogas envolvido com a nicotina vai ficar muito pior. É uma situação realmente grave de saúde pública. Aqui no Distrito Federal, o senhor tem conhecimento de algum serviço, algum trabalho nesse sentido? Em termos de universidade, Secretaria de Saúde? De tratamento da nicotina, sim. Não, do cigarro eletrônico, alguma campanha nesse sentido? Não, infelizmente essas coisas estão muito lentas. Eu acho que também até por causa do lobby, que publica matérias favoráveis ao uso desses dispositivos. Então nós estamos engatinhando através da Sociedade Brasileira de Pneumo, de Cardiologia e principalmente de Pediatria, tentando fazer a divulgação do que realmente é o dispositivo eletrônico e o que ele potencialmente pode causar no seu organismo. Na realidade, essa ação no parlamento faz com que também esse trabalho fique em stand-by, o pessoal fica aguardando para ver o que é que vai acontecer, né? Infelizmente, se isso for aprovado, nós vamos ter que reforçar ainda mais a nossa capacidade de convencimento, né? E a campanha de saúde pública, não tenha dúvida, que tem que ser constante e permanente. Direto, contínuo, sem interrupção, porque o lobby não tem interrupção também. E a gente não vê também manifestação do próprio governo no sentido de tentar evitar a tramitação desse projeto. Não, se faz necessário as campanhas de prevenção do uso de dispositivos eletrônicos e também se faz necessário a gente esclarecer e o governo alertar a essas pessoas que vão votar nesse projeto de que esse projeto vai causar um tremendo dano para a saúde pública brasileira. Bem, doutor Carlos, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor desse uma palavra, desse alguns conselhos, algumas orientações às famílias, como evitar que os filhos fiquem dependentes de uma coisa tão grave como essa. O que é que o senhor recomendaria? Eu acho que são 2 coisas. Primeiro, se você tem algum parente, algum amigo, algum conhecido, ou você próprio é um usuário de nicotina em qualquer sua forma, de cigarro tradicional, cigarro de palha, que é uma outra coisa também importante que nós temos no nosso país, você precisa procurar um tratamento adequado para isso. E segundo, se você não é usuário de nicotina, se você ainda não experimentou os dispositivos eletrônicos, você é criança e adolescente, e vocês pais ficam de olho, porque uma vez dependente, como já foi colocado, interromper essa dependência vai ser muito difícil. E se você não interromper essa dependência, você pode vir a adoecer de várias questões importantes na sua saúde. O senhor tem conhecimento de algum serviço aqui no Distrito Federal que possa orientar ou recomendar que quem nos assiste e tem esse problema na família possa procurar? Sim, nós temos no ambulatório do Hospital Universitário de Brasília, ligado ao UNB, tem o serviço de tratamento para a nicotina, e nós temos no SUS também, na Secretaria de Saúde, que você pode ligar para um desses centros e ele vai te dirigir para aquele centro mais próximo da sua casa, onde faz o tratamento para a nicotina. E obrigado a você de casa que ficou até o final do nosso programa, Meu Doutor, que é exibido todos os domingos a partir das 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília. Você também pode nos encontrar no YouTube e também no Instagram, @meudoutorbsb. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, obesidade, enfim, uma série de assuntos da sua importância. Não perca, no próximo domingo, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília, Canal 6. Até lá!